O que significa ler, escrever e interagir em uma sociedade marcada por múltiplas linguagens e formas de comunicação? Como os estudos linguísticos ajudam a compreender esses processos? E de que maneira esse conhecimento pode transformar práticas de ensino e aprendizagem? A linguagem está presente em todas as dimensões da vida social. Ela organiza nossas relações, ela produz sentidos, constrói identidades e media processos de aprendizagem. Por isso, investigar a língua é também investigar as formas como nos relacionamos com o conhecimento e com os outros. Bem-vindos ao Rota de Antares, o podcast do programa de pós-graduação em Letras e Cultura da Universidade de Caxias do Sul. Aqui, a cada episódio, seguimos diferentes caminhos da literatura, da linguística e da cultura. Conversamos com pesquisadores, professores e estudantes que investigam como a linguagem funciona, como as línguas se transformam ao longo do tempo e como a literatura ganha novos sentidos na escola e na sociedade. Das obras literárias clássicas às produções culturais contemporâneas, das teorias sobre linguagem às práticas de ensino e de formação de leitores. Este é um espaço de escuta, diálogo e curiosidade intelectual. Nós somos Samira e Ronaldo e este é o Rota de Antares. Vem fazer essa rota com a gente? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, viajantes da Rota de Antares. A pesquisa em linguística muitas vezes nasce de perguntas bastante concretas. Como as pessoas aprendem a ler e a escrever, como a escola pode promover práticas de linguagem mais significativas, como aproximar os conhecimentos produzidos na universidade dos desafios enfrentados por professores e estudantes. Então, para conversar sobre todas essas questões hoje, nós recebemos a professora, doutora Carina Maria Melchior Niederauer, docente e pesquisadora do nosso PPG, cujas suas investigações se debruçam às práticas de leitura e escrita, à linguística aplicada e à formação de professores. Muito bem-vinda, Carina, é um prazer te receber. Obrigada Samira pelo convite, Ronaldo, realmente é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho do que nós temos pensado e pesquisado na área da linguística. Tá ótimo. E aí, Ronaldo, vamos começar a sabatina? Vamos começar. Professora Carina, a gente gostaria de começar o programa de hoje conhecendo um pouco mais da sua trajetória acadêmica. Na década de 80, eu fiz a minha primeira graduação. E foi no curso de secretário executivo bilíngue. Que hoje já nem temos mais. Não. E eu acabei nem exercendo a profissão. Mas na época era uma coisa que me interessava. Na verdade, o curso já era vinculado ao curso de letras. Então eu já fiz algumas disciplinas também de literatura e de letras nesse curso. Passado um tempo, daí pelos anos 2000, no início, resolvi fazer letras efetivamente, porque realmente era uma coisa que eu sempre gostei. Feito isso, eu dei aula no estado, eu dei aula no município. Durante o período que eu estava no município, fiz o mestrado. E nesse período em que eu estava no mestrado, eu recebi um convite para vir aqui fazer uma entrevista para dar aula, tanto no curso de secretário executivo, quanto no de letras. Então, a dupla formação foi a minha porta de entrada aqui na UX. Logo em seguida, eu assumi a coordenação do curso de secretário executivo bilíngue. Depois, até em função do mercado, nós fizemos, quando começou os cursos mais de curta duração, nós fizemos uma transformação, transformamos o curso em tecnólogo. E depois o curso saiu da nossa área e foi para a área das sociais. E eu fiquei efetivamente no curso de letras. Já nesse período, surgiu o nosso doutorado aqui em associação com a Uniriter. E eu já tinha feito mestrado, na época era Letras, Cultura e Regionalidade, junto com a prof. Samira. Fomos colegas, Fomos colegas de mestrado, muito legal. E aproveitei para fazer o doutorado aqui, então, em associação com a Uniriter.
E logo que eu concluí o doutorado, também fui convidada a compor o quadro docente do nosso PPG. Então, esse foi o percurso de formação, né, e como as coisas foram acontecendo. E sempre pensando assim, em estudos voltados para a linguística, para a linguagem, tanto a tua Sempre. dissertação quanto a tua tese. Sim. Lembra um pouquinho para nós sobre esses estudos? A minha dissertação, eu trabalhei com a semântica cognitiva e eu fiz um estudo na época, até em função da regionalidade. A proposta era fazer uma categoria radial a partir de metáforas conceituais e modelos cognitivos idealizados de Lakoff. Como se organizava o pensamento, o conceito religião na nossa região. E foi muito interessante, porque a metáfora conceitual funciona da seguinte maneira: eu busco em domínios concretos explicar domínios abstratos. A religião, a fé, por exemplo, são conceitos abstratos. Mas se eu dissesse que a fé é um alimento, eu não precisaria explicar para o meu interlocutor, porque ele entenderia que eu traria alguns aspectos do alimento, não todos, mas, por exemplo, é aquilo que me mantém vivo. Nutre, né? Que me nutre e me mantém vivo. Depois, no doutorado, eu conheci nas disciplinas uma outra semântica, a semântica argumentativa. Completamente diferente, porque sai do cognitivo e vai estritamente para dentro do texto, do discurso. E essa teoria me possibilitou uma pesquisa que me pudesse aplicar isso em sala de aula e pudesse também trazer para as minhas pesquisas isso para que elas fossem para a sala de aula. Porque até agora todas as minhas pesquisas sempre têm esse foco, colaborar com os professores da educação básica, para irem além da academia e trazerem algum retorno para esses professores. Então, na verdade, eu sempre fiquei no estudo do sentido. E essa sua preocupação com a sala de aula tem a ver também com a experiência profissional de ter dado aula no município, no estado. Com certeza. Porque sem essa experiência, eu não seria a pesquisadora que eu sou. Eu acho que o professor, aquele que almeja trabalhar no ensino superior, mas na área das licenciaturas, necessariamente precisa dessa vivência na escola. E eu mantenho ainda essa proximidade, a Samira também, porque nós trabalhamos com estágio no curso de letras. Então, isso nos mantém permanentemente em contato com a escola e com as dificuldades que a gente vê. Embora a gente ainda discuta questões que já são de longa data e que são difíceis, às vezes, de transpor, porque dependem também de políticas públicas, a gente fica tranquilo por estar fazendo o nosso papel e levando a nossa contribuição. Interessantíssimo isso. Fiquei pensando aqui, por exemplo, tem muitos alunos que chegam ao mestrado, até mesmo alunos da graduação, e que vão ter contato com as teorias que tu costuma estudar e se aprofundar. Até pensei nas teorias mais enunciativas, né, argumentativas, como tu mencionou. Enfim, queria que tu explicasse um pouquinho para a gente, e também para quem está escutando, como é que, em palavras bem simples, em palavras do senso comum, o que é essa teoria que tu estuda, para que ela pode servir, como é que alguém pode ver isso aplicado? Bom, as teorias enunciativas, o grande diferencial é que elas se preocupam com a língua em uso. Foge daquela linguística dura que normalmente as pessoas relacionam. Por exemplo, Benveniste é considerado, a gente diz que é o pai das teorias enunciativas, embora ele nunca tenha se colocado como tal. Autonomeado. Mas ele conseguiu explicar, por exemplo, algo que é muito importante e que foge daquilo que a escola se preocupa mais em ensinar, que é a gramática. Por quê? Porque os pronomes passam a ser pronomes vazios, os pronomes pessoais, o eu e o tu, mas na enunciação eles adquirem sentido. Aqui, enquanto nós falamos, eu sou o eu do discurso. A Samira, o Ronaldo e quem nos assiste são o tu. E é isso que ele diz. O discurso
A enunciação só acontece quando eu ponho a língua em uso. E ainda ele diz, né, que o homem só se constitui, o ser humano só se constitui na linguagem e pela linguagem. Porque eu me reconheço quando eu reconheço a existência do outro. Dos outros. Então isso muda a forma como nós podemos trabalhar a produção escrita e a leitura. Eu fujo de uma classificação e entro num processo de compreensão de constituição do sentido. E essa pessoa que fala se responsabiliza por aquilo que é dito. Então isso é muito bom, porque nos leva a pensar muito mais nas escolhas que nós fazemos quando falamos. Embora sejam muito rápidas essas escolhas, agora falando com vocês aqui, por exemplo, eu não preciso parar para pensar muito, né? Essas escolhas são naturais no nosso processamento cognitivo, mas a gente realmente passa a fazer isso, a conversar com o outro, seja oralmente, seja por escrito, de uma outra forma. E, inversamente, cada vez que tu ou o Ronaldo se dirigem a mim, eu me torno tu de vocês. Então isso é muito interessante. É preencher esse eu e esse tu. Então, para a sala de aula também parece que é bastante... Nossa, muito. Bastante pragmático isso, né? Sem contar como teoria, né? Mas... Porque aí a gente foge um pouco só da compreensão gramatical. Exatamente. Só explicar pronome pelo pronome. Por exemplo, se eu digo esse copo ou essa caneca... né? Esse está em relação a mim, porque para ela seria esta caneca. Então tudo no discurso. Então existe, né, nessa teoria o aparelho formal da enunciação, que é exatamente isso. É um eu e um tu falando aqui e agora. Quando muda o aqui e agora, muda todo é uma esse nova contexto. enunciação. Exato. E professora, para a gente trazer também esse entendimento de explicações didáticas com termos simples da nossa área, eu gostaria de abordar os conceitos de linguagem mesmo. É claro que a gente tem várias correntes, várias escolas de pensamento, mas vindo para cá, para a gravação, eu estava recordando o seguinte: a minha primeira aula do mestrado foi com a professora Karina, numa segunda-feira à tarde. Foi meu primeiro contato com o mestrado. Eu anotei, exatamente. Espero que tenha sido positivo. Foi positivo. Aqui estou no doutorado. Que bom. Sobrevivi. Foi na aula de Estudos Avançados em Linguagem e Cultura, numa segunda-feira à tarde. Na pandemia, era aula online, por vídeo. É verdade. E eu lembro que a professora Karina fez um desafio com a gente, foi um dos primeiros momentos da aula para a gente falar livremente por associação o que entendíamos por língua, por fala e por linguagem. E isso abriu um horizonte naquela primeira aula muito interessante. Então eu gostaria de repetir aqui no Rota de Antares para quem está nos acompanhando e que às vezes é de outras áreas do conhecimento. Ok. Bom, como tu mesmo disseste aqui, se a gente for abordar o conceito de linguagem por diferentes perspectivas, inclusive por áreas diferentes, a linguagem vai ser entendida diferente. Teríamos uma disciplina, né? Só com esse conceito. Quase. Mas nós vamos focar na nossa área, na área de letras, né? Bom, essas definições, essas distinções entre o que é língua, o que é fala e o que é linguagem, eu realmente acho que abrem o nosso horizonte. Elas vão partir essencialmente de Saussure, que embora seja considerado um pesquisador estruturalista, na sua obra nunca foi referida a palavra estrutura. Né? Isso vem toda uma questão da década de 50, quando outras áreas do conhecimento buscaram, ele praticamente estabeleceu uma metodologia, porque a ciência linguística não existia. Então, nós precisávamos ter um objeto de estudo. As outras ciências tinham o seu objeto, mas nós tínhamos um problema. Nós íamos fazer como? Nós precisaríamos do objeto para olhar para o objeto. Exato. E nessa questão, eu acho que ele traz uma distinção bem importante. Primeira, a língua é o sistema de signos que ele chama, mas seria o vocabulário da língua.
Aquilo que nós conhecemos da língua, o sistema de funcionamento da língua, que seriam as regras Essa estrutura da língua. Uhum. Então, a língua ela é constituída socialmente, ela é uma convenção social. Por isso que nós temos diferentes idiomas e diferentes variedades dentro da própria língua, porque é uma convenção social. A fala é o uso que eu faço dessa língua. E o que é a linguagem? A linguagem é uma capacidade humana. Nós nascemos com a capacidade de desenvolver a linguagem. Mas, para desenvolver a linguagem, precisamos aprender uma língua. Para, então, falar. Então, acho que essa distinção para nós é muito importante. A gente passa a entender a importância de conhecer o sistema de funcionamento de uma língua, o seu vocabulário, o seu sistema, né, de funcionamento, para que o usuário possa falar, e quando ele refere fala, não é só oralidade. A fala para ele é a escrita, é a língua de sinais. Qualquer uso. Qualquer uso. Inclusive, Tolkien foi quem instituiu também a língua de sinais como uma língua, a partir exatamente dessa lógica. Então, a gente entende hoje, por exemplo, a língua de sinais como sendo uma língua como qualquer idioma, outra. Por quê? Porque ela tem um código que é comum a uma comunidade linguística. Ela entra em uso, a fala, por meio dos gestos e dos sinais, e assim eles também desenvolvem a habilidade que eles têm, a capacidade humana que é da linguagem. Então, acho que essa distinção é bem importante. Excelente, muito bom. Eu fiquei aqui pensando com meus botões quantas e quantas vezes, em diferentes disciplinas, e talvez tu possa relatar um pouco essa experiência, como os alunos eles têm uma certa dificuldade de entender, por exemplo, que todas as línguas têm gramática. E a gramática não necessariamente passa por aquela ideia de gramática normativa. Não. Fala um pouquinho para nós sobre essa ideia de estrutura, de relação, né, entre partes, Isso. para também fazer com que as pessoas do senso comum, quem está ouvindo a gente, entenda um pouco que não existe língua sem esse construto, né, que seria uma gramática, a grosso modo. Por isso até referi antes e evitei falar em estrutura da língua, mas falar em sistema da língua. Por quê? Quando eu ensino a gramática da língua na escola, eu estou ensinando para as crianças, para os jovens, o sistema de funcionamento da língua. E como sistema, a gente pode imaginar até um computador. Conforme as conexões no sistema que eu faço no computador, eu tenho resultados diferentes. E a língua é a mesma coisa. A gramática da língua, ela está a serviço disso. Mostrar que as diferentes combinações, quando postas em relação umas às outras, vão me levar a uma constituição de um ou outro sentido. Sem contar que é papel da escola, de fato, trabalhar isso. Porque se nós pensarmos, é um espaço privilegiado em que todos têm acesso a esse conhecimento. O que talvez eu acho que se peque um pouco é quando se fica muito restrito a pedir que se classifique, que se nomeie as coisas e não se trabalhe exatamente as relações de sentido. Por que eu tenho um adjetivo e um substantivo? Por que se eu inverter a ordem desse adjetivo e desse substantivo, eu vou ter um sentido diferente? Eu vou usar para vocês um exemplo que eu uso em aula. Se eu disser que o Ronaldo é um grande homem, e se eu disser o Ronaldo é um homem grande? Sim, já são dois sentidos diferentes. Completamente diferentes. Eu acho que é aí que a gente tem que focar. Não é para classificar o que é o substantivo, o que é o adjetivo, mas se essa palavra ela mudar de posição nesse sistema, vamos chamar de frase para simplificar, eu vou mudar o sentido? Eu vou. Se eu estou explicando para o meu aluno a diferença entre um adjunto adnominal e um complemento nominal, tem alguma diferença? Sim, tem diferença de sentido. E eu tenho a impressão que eu tento fazer isso muito quando eu tenho disciplinas aqui na graduação de língua portuguesa.
Explico pela gramática, mas depois faço eles pensarem pelo sentido. E principalmente, eu levo essas análises para o texto e não em frases isoladas. E quando a gente faz uma interface com o texto literário, a gente tem um ganho enorme de análise, né? Quando a gente começa a ter essa compreensão da importância dos estudos linguísticos e traz isso para a literatura, começa a ter uma leitura diferente do mesmo texto, né? Agora mesmo eu estou concluindo quase uma disciplina em Vacaria, a mesma que tu cursaste comigo, de linguagem e cultura. E eu sempre tento contemplar nessa disciplina os alunos que estão pesquisando na linha da literatura. Porque é exatamente isso. Se eu colocar o aparelho formal que eu falei para vocês antes do Banvinice, o eu, o tu, o aqui e o agora. Será que quando eu pego uma obra literária, antes de começar a ler essa obra, eu procuro entender quem é esse autor? Isso aí. Em que tempo ele escreveu? Que recursos ou que subversões que ele faz da linguagem para causar um efeito de sentido. E olho para a linguagem como um elemento a mais para me fazer compreender a obra literária, faz bastante diferença. Sem dúvida Então, alguma. quando a gente fala em linguística, né, a gente não está falando única e exclusivamente no uso prático da língua, mas como ele pode mudar a minha leitura. Né? O como eu posso trabalhar literatura na escola, fazendo meus alunos pensarem sobre isso. Sem dúvida. Eu vou ler uma obra do Machado de Assis na escola por obrigação? Não. Eu posso tornar essa leitura muito mais interessante do que simplesmente entregar a obra e falar do período literário. Eu posso pedir para eles, antes de lerem, compreender a sociedade em que Machado vivia, em que ano ele escreveu, e o que tem ali de riqueza, que se eu for ler as obras dele hoje, continuam atuais. Elas ainda ressoam. Continuam atuais. A linguagem é um pouco diferente. Mas ela também é marca de um tempo. Mas com certeza. Então eu acho que isso enriquece, tu poder olhar para aquela linguagem e não dizer que é difícil de ler, mas entender, bom, eu vou pesquisar porque era um outro tempo. Né? Perfeito, muito legal, muito bacana. Enfim, a gente foi listando aqui algumas possíveis perguntas e quem sabe a gente relaciona um pouco com as tuas pesquisas atuais, né? Os teus orientandos também. Mas eu sei que uma das tuas preocupações é justamente se focar na questão dos materiais didáticos, na transposição didática. Então, talvez pudesse falar um pouco para a gente sobre essa linha de trabalho. Ok. Bom, desde que eu comecei as minhas pesquisas no PPG-LET, eu sempre tive, e talvez como vocês disseram, acho que era isso mesmo, né? A minha vivência na escola me levou a pensar em sempre trazer contribuições. Na verdade, a transposição didática, até na minha dissertação eu refiro isso, eu tentei modificar essa compreensão através do conceito de transformação didática. Por quê? Porque transpor didaticamente seria o licenciado levar o seu conhecimento como profissional da área para a sala de aula. A grande dificuldade eu tenho que transformar o que eu aprendi teoricamente para que o meu aluno compreenda. Então, acho que essa é uma das grandes questões, transformar o que eu sei em algo que o meu aluno possa compreender e aprender. Não é só uma outra linguagem, é um outro nível de entendimento. Uma transformação. E que eu ainda acredito que passa pelo sentido. Tudo passa pela compreensão do sentido. Tudo que o meu aluno compreende, esse exemplo que eu dei antes, né, o Ronaldo, um homem grande homem, é um exemplo muito simples, mas muitas outras coisas, quando eu compreendo isso, eu passo a entender talvez até a nomenclatura, porque daí ela se torna algo natural para mim. Então, por isso essa ideia de transformação. Eu não posso simplesmente transpor. Eu tenho que transformar. E não é fácil, né, gente? A gente sabe que não é fácil. Eu ia mesmo te dizer isso. A gente trabalha com esses estagiários e se percebe quanto eles relutam e lutam também para fazer essa retomada. E uma das reclamações é essa, de dizer assim, prof, eu não aprendi isso no curso.
realmente você vai fazer essa transformação. Não é o curso que vai te dar isso pronto. Não, a gente até tenta nas disciplinas fazer esse processo, mas o estágio é o momento de reflexão. Isso aí. Eu faço uma retomada de tudo que eu aprendi e discuto com os meus orientadores, e aí sim recebo orientações também nesse sentido, mas é uma quebra de paradigma e de modelo educacional que já vem muito forte. Principalmente quando a gente pensa em estágio em língua portuguesa. A primeira ideia é de que será que eu vou saber tudo da gramática? Como é que eu explico crase, E eu sempre né? digo, não tem que saber tudo da gramática, tu tem que estar sempre preparado para a tua decorar aula. a gramática. Não. E é um processo. É um processo. Tu vai te preparando para a tua aula de amanhã, para a aula do dia seguinte, mas tem que tentar fugir dos modelos que ficaram muito marcados na gente. E isso aqui eu percebo mais. E mudando um pouquinho ou avançando nesse aspecto da educação e da pesquisa, como que as tecnologias digitais, especialmente nesses últimos anos de um avanço acelerado da inteligência artificial generativa, tem impactado a pesquisa em linguística? Até a gente tem percebido muito na internet, em alguns textos, uma espécie de pasteurização do texto, do discurso, expressões muito parecidas, o tipo de construção de frase muito parecido um com o outro, né? Então, o que isso tem trazido de desafio e de impacto para a área? Muitos desafios e um impacto que gera ansiedade por quem está na sala de aula. Eu estou na segunda etapa da minha pesquisa, que é exatamente o uso da inteligência artificial em aulas de língua portuguesa e a sala de aula especificamente. Agora, recentemente, nós concluímos uma pesquisa que foi feita com a rede pública de ensino em Caxias. Então, foi enviado um questionário para a Secretaria da Educação e para a 4ª CRE. Os professores já responderam a esse questionário. E o que nós temos visto, assim, eles conhecem várias ferramentas, mas tem uma insegurança muito grande com relação ao uso. E nesse período de pesquisa, nós também tentamos compreender um pouquinho melhor. Claro que nós não vamos dar conta de todas as ferramentas de IA que surgem, né, todo dia, mas a gente tem procurado ver aquelas que nós sabemos que tem sido mais comum o uso. E nesse estudo nós já percebemos o seguinte: cada ferramenta de IA, ela tem uma possibilidade de colaborar, de auxiliar o professor. Eu não posso fazer tudo na mesma ferramenta. Então, a primeira que a gente ouviu falar muito, o ChatGPT, ela tem suas qualidades, mas ela tem as suas limitações. O Gemini também tem suas qualidades e limitações, DeepSeek, Grok, Cloud, enfim, para que a gente possa tentar contribuir, nós também tivemos que entender primeiro. E não que nós tenhamos entendido tudo, porque ainda tem muita coisa para a gente investigar. Mas, além do uso pelo professor, uma angústia que eles têm também é o uso que é feito pelo estudante na escola, porque eles têm um trânsito talvez até maior, uma fluência maior nesse trânsito. Então, isso também gera uma ansiedade para o professor na escola, porque como é que eu vou dizer que o meu aluno de fato produziu o que eu pedi com uma ferramenta de inteligência artificial? E que não foi somente a ferramenta. E junto nessa questão nós vamos ter que discutir muito a questão ética. E eu acho que a primeira questão que nós vamos ter que entender muito bem, e que principalmente eu acho que os professores têm que estar preparados para orientar os seus alunos, é a questão ética. E sem contar que, se eu não explicar muito bem que as ferramentas, sim, devem ser usadas, elas estão aí para usar, só que elas têm que servir como um assessor do meu trabalho.
ela tem que me facilitar nas buscas, ela tem que me auxiliar, mas ela Como não tem ferramenta. Exatamente, ela tem que ser usada, porque ela está disponível. Mas eu tenho que usar somente como um auxiliar, não como um produtor no meu lugar. Aí vem a preocupação. Porque se eu deixar tudo delegado à inteligência artificial, copiar e colar, onde é Como que... é que a gente vai fazer, né? O que Quem que é eu vou tá saber? aprendendo Não, o quê? e o que vai ser daqui a pouco? Porque as pessoas vão ter dificuldade para pensar sobre coisas elementares, porque tudo vai sendo delegado à inteligência artificial. Então, a partir desses resultados, nosso grupo de pesquisa agora vai começar a elaborar oficinas para esses professores, Muito bacana isso. que foi já uma combinação que nós fizemos, né, com a rede pública, exatamente explicando essas ferramentas, como utilizar numa aula de produção de texto, como utilizar para uma aula pensando estratégias de leitura, como usar para estratégias de oralidade, para a própria redação, enfim, a gente está agora num trabalho árduo, porque nós estamos pensando exatamente nisso, né? E até pelos retornos que nós tivemos do que esses professores mais gostariam. Mas sempre lembrando, até pelo resultado da pesquisa, a gente não pode confiar numa resposta da IA e levar aquilo para a sala de aula, mesmo com o professor. Porque nas nossas experiências, nós já vimos que vem muita inconsistência, muita coisa equivocada. Então, para usar a IA, eu preciso conhecer o assunto. Sem dúvida. E fazer essa curadoria do que volta, né, do que traz de retorno. Eu venho da área do jornalismo e no jornalismo a gente tem a expressão checar sempre, né? Então, quando a gente pega uma informação, seja ela em qual plataforma, é importante a gente ir em busca se essa informação corresponde, né, com a realidade. Exatamente isso. A gente não pode receber e aceitar como uma resposta pronta. Por isso que eu sempre digo, tu tem que saber o que tu está pedindo, para que tu possa fazer essa curadoria. Tu pode aproveitar alguma coisa desse material, mas certamente, a gente tem visto, tem que ter a tua interferência ali para que realmente saia um produto 100%. E ao mesmo tempo perder essa insegurança, né? Por isso uma formação, uma capacitação para professores vai ser fundamental para a gente entender que nesse momento as ferramentas estão aí, nós precisamos saber lidar com elas, perdendo aquele medo, né? Porque elas não vão deixar de existir da noite para o dia. Né? Isso aí. Não, elas só vão avançar. Como eu disse para vocês, todo dia tem uma ferramenta nova. É bem isso. Que é bem difícil a gente dar conta de todas. Mas a gente tem que se manter atento, fazendo uso, mas fazendo um uso ético e responsável. Só para fechar, então, esse nosso bloco, eu acho que vale reforçar essa ideia. Me parece que a oferta dessas oficinas é, de alguma maneira, uma devolutiva à sociedade. Sim. E esse diálogo entre a universidade, né, a pesquisa, a extensão, a própria comunidade, encerra um ciclo, me parece. Sim. Que aí a pesquisa tem mais sentido, a própria universidade tem mais sentido, porque dá a impressão, às vezes, que a gente fica enclausurado, fechado nos nossos livros, orientando os nossos mestrandos e doutorandos, e que isso não ecoa na sociedade. E não é bem assim. A gente vê muitos projetos que conseguem, primeiro, acessar esses dados e reverter esses dados de forma pragmática, útil, e fazer com que a gente tenha ainda mais potência, né, para pesquisar depois, né, outros problemas de pesquisa venham a surgir. Muito interessante isso tudo, muito Esse legal. É o nosso papel, né? Exato. Dar retorno à sociedade. Muito bom isso. Vamos andando com o nosso quadro? Vamos andando. Então tá. Chegamos ao nosso quadro Antares Confidencial. Para abrir o quadro de hoje, vou lembrar uma frase do educador brasileiro Paulo Freire. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Se a linguagem está presente em tudo o que nós fazemos, certamente cada pesquisador também carrega suas preferências, seus hábitos e manias de leitura, manias de escrita. Por isso a gente pensou em questões que revelam inclinações e modos de lidar com o texto.
Então vamos lá para algumas perguntas. Karina, você é do time que faz anotações em tudo, nos livros, nas apostilas, nos PDFs, não sei, ou prefere ler sem nenhuma interferência, tem um outro espaço para tomar nota, faz ficha de leitura? Como é que é isso para ti? Eu faço uso das duas estratégias. Primeiro, eu faço uma leitura sem interferência nenhuma. É aquela leitura para inspecionar, de fato, o texto. Leio do início ao fim. Para saber com quem que você está falando. Sempre. Depois, principalmente se for um livro que eu vou trabalhar mesmo com ele, eu procuro até, se posso, fazer uma cópia para poder riscar. Eu tenho muita pena de riscar o livro. Já está se revelando. Muito bom. Eu tenho uma sensação assim de violência com o livro, quase, né? Mas depois eu faço, sim, uma leitura muito minuciosa, muito detalhada. E a teoria da argumentação na língua me ajudou ainda mais nisso. Porque eu demoro mais agora para ler. Porque a minha leitura é justamente sempre indo e vindo na busca das inter-relações. Eu não posso perder nenhum referente de vista. Então, eu faço as duas estratégias. Ótimo. Muito bem. E a leitura acadêmica, prefere fazer no papel, impressa, ou na tela? Sem dúvida, impresso. Exatamente, pela possibilidade, né? E uma coisa interessante da leitura em papel, que eu sinto diferença da leitura em tela. Talvez vocês concordem comigo. Quando eu leio no papel e eu tenho que voltar, eu sei localizar o lugar exato. Sim. Na página. Visualmente falando. Né? Tem uma memória visual. Isso, eu consigo voltar às páginas e eu sei onde eu vou encontrar o que eu estou buscando. E a tela não. A tela, me parece, fica tudo igual. Tu não tem essa dimensão espacial que eu consigo ter no papel. Então, por isso que eu prefiro muito mais a leitura em papel. Parece que eu tenho mais proximidade com o texto do que com a tela. Então, voltando a essas leituras, né? Uma das perguntas que a gente tem para ti é sobre algum conceito teórico com o qual teve contato, talvez mestrado, ainda na graduação, e que foi assim um processo longo, né, para poder compreender, para assimilar e talvez, quem sabe, até utilizar esse conceito. Tu lembra de alguma coisa? O que eu mais tive dificuldade para poder me apropriar foi exatamente na teoria da argumentação na língua, a semântica argumentativa, conseguir entender o que é um encadeamento entre enunciados e formação do bloco semântico, né? A constituição do sentido. Por quê? Porque para eu entender a relação, o que é um enunciado e o que é outro, é diferente da forma como a gente aprende com a gramática. Tu não olha mais para a questão gramatical. Esse encadeamento entre conceitos pode acontecer num enunciado, depois de um ponto no outro. E a gente normalmente tende a buscar no próprio enunciado. Certo. Então, esse foi um que me trouxe bastante dificuldade, porque eu tive que quebrar um paradigma. Eu tive que deixar de olhar a frase gramaticalmente, o enunciado, e passar a olhar para ela enunciativamente. E não é simples. Imagino que não. Não. Muito bem. E um texto ou um livro que tenha marcado profundamente a sua trajetória? Acadêmica e profissional, o dizer e o dito. Porque esse foi o que me ajudou muito a entender exatamente essas questões que eu falei antes para vocês. Eu tive que ler e reler muito para entender que um encadeamento argumentativo, os enunciados não estão exatamente assim expostos. Eu tenho que entender esse processo de relação para colocá-los em inter-relação. Então, essa obra aqui foi fundamental para mim. O Dizer e o Dito, do Oswald de Croix. Tá certo. Uma pergunta mais leve, né? Café e escrita ou vinho e leitura? O que é que você prefere? Os dois. Para que escolher? Os pares são perfeitos. Ótimos, Os pares são perfeitos. Eu acho que tudo tem o seu momento.
Tem gente que diz assim, escreva com vinho e revise com café. Com o café. Pois Eu acho que as duas combinações são perfeitas e elas têm os seus momentos. Tem seus momentos. As duas alternativas. Aliás, a gente está tomando um cafezinho aqui do Flávio, aqui Isso, do deixa CETEL, do Bloco agradecimento T, pra ele, que né? tá excelente, gente. Excelente O pessoal do Bloco café, T passa verdade. bem. É isso aí. Muito bom. E fugindo um pouquinho aqui do protocolo, depois ainda tem uma outra pergunta, mas não poderia deixar de fazer. Saussure ou Benveniste? Os dois. E sabe por quê? Porque eles dois. são complementares. Muito bem. Eu já te explico em breves palavras aqui. Saussure instituiu a ciência da linguística e ele fala uma coisa importante que muitas vezes é desconsiderada. Eu só compreendo a língua a partir do uso que o falante faz da língua. Então, Saussure sempre disse isso. Eu preciso da fala para compreender a língua. Mas Saussure não teve tempo de vida para poder desenvolver uma linguística da fala. E Benveniste vai fazer isso. Ele tem muita relação, nas suas bases tem muito de Saussure, só que ele vai além. Ele vai para a enunciação, ou seja, para o discurso, para o uso da língua. Então, os dois são complementares. Que bacana isso. Para fechar, uma palavra para quem pesquisa e para quem ensina língua. Uma palavra. Desafio. Acho que escolheu bem, hein? Realmente. Acho, boa escolha. É um desafio, Não sem é dúvida. simples. Não, é um desafio. E tu tem que estar disposto a viver esse desafio. E quando a gente trabalha com linguagem, nós não paramos de estudar nunca. Aliás, ninguém em área nenhuma Não. poderia O parar. professor é um grande estudante. Mas nós, principalmente, porque a linguagem muda muito, 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 o tempo todo, né? É um organismo vivo. Então, para nós é essencial. E estudar é uma coisa boa, né? Com Eu certeza. acho ótimo. Somos muito suspeitos. estimulante. Somos isso aí. suspeitos. A gente gosta É muito disso. bom mesmo. Então, a gente vai passar agora para um outro quadro, que talvez seja um dos nossos favoritos, né? Que é o Este ou Aquele. E nós nos inspiramos num poema da Cecília Meirelles, que é o Isto ou Aquilo. E assim a gente vai lançar algumas opções para ti, das obras que tu nomeou para nós aqui, trouxe essa lista. E aí você vai escolhendo qual delas você prefere, até a Tá. gente chegar numa vencedora. Tá Pode bom, ser? Pode. Então tá, eu vou começar aqui, depois, Ronaldo, se tu quer seguir, não sei se a gente Podemos intercalando. Então eu vou trocando aqui algumas Vou ordens. tomar o café do Flávio. Isso aí. Então, entre Esconderijos do Tempo, do Mário Quintana, e O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, qual seria a tua preferida nesse momento? O Tempo e o Vento. Quer explicar um pouquinho por quê? O Tempo e o Vento traz toda uma história que é nossa e tão bem detalhada, tão reveladora de valores que nós temos até hoje. Relações familiares, a constituição do nosso Estado, ou seja, a constituição da nossa identidade Sim. também está ali. Então, claro que a obra do Mário Quintana não daria para Fenomenal, colocar né? como uma comparação, porque são memórias de infância, são aquelas recordações que ficam com a gente. Mas eu acho que o Tempo e o Vento ele é muito forte, né, em tudo isso. O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, ou A Hora da Estrela, Clarice Lispector. E agora? Que A difícil. ideia é complicar, né? Isso, Poxa, acho que agora eu vou ter que ficar com A Hora da Estrela. Ó. Exatamente por toda essa discussão do apagamento de muitas pessoas, das mulheres também, e por ser uma realidade ainda muito presente, muito viva. Então, A Hora da Estrela, para mim, é uma obra bem Emblemática. presente, marcante, né? Essa questão da invisibilidade das pessoas e que a gente ainda tenta combater. E nós, na nossa área, a gente tenta colaborar por meio da linguagem, né? mesmo. Então,
comentar sobre o papel da linguagem dentro dessa obra. Também é um estudo que a gente poderia sentar e fazer. Com certeza. Aliás, a gente poderia uma hora estudar, Olha né? ali, ó. Fazer uma análise literária considerando essas questões. E assim nasceu um artigo, né? E assim Uma nasceu promessa. Um artigo A3 aqui. Um compromisso agora. Então, entre A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Qual você vai preferir? Puxa, 100 anos de solidão é muito forte. É uma grande obra também. É muito grande. E ela amplia ainda mais, porque ela abrange toda a América Latina, né? E falar dessa solidão da família, dessas relações, eu acho que agora é 100 anos Olha ali. de solidão. E 100 Anos de Solidão é uma grande obra e uma obra grande, Oh, né? é isso aí, Fazendo aquela muito bem. brincadeira de antes. Ou, então, 100 Anos de Solidão ou Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, que foi confronto de Nobel de Literatura, Isso aí. né? Pois é, um ensaio sobre a cegueira. Essa cegueira que ele trabalha é uma cegueira metafórica. Porque, claro, tem a cegueira daquela população, naquela cidade, mas o que ele está falando é a cegueira que é da sociedade em si. Né? E, ao mesmo tempo, ele mostra a importância de a gente ter um olhar cuidadoso para essa cegueira. Então, eu acho que também é muito atual. Vejam que não são obras escritas recentemente. Não. E o interessante é que são obras extremamente atuais. A invisibilidade das pessoas diante das outras. E como é importante ver, observar, Com né? certeza. Nesse caso do Com ensaio sobre a certeza. cegueira. E a escolha ficou com... Ai, Momentos que de difícil, suspense. que difícil. 100 anos de solidão. 100 Anos de Solidão. Então, seguindo aqui, 100 Anos de Solidão ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Agora já é mais difícil de comparar pela perspectiva que eu tenho de um e outro, né? Mas um defunto narrador é uma coisa fantástica. Não é toda hora que aparece. Não, né? não. É um em cada século, mais ou menos. Literalmente. E não só. O que eu acho interessante é que, se eu leio momentos diferentes, eu não sei quanto de verdade tem nesse narrador. E eu acho que a ideia é justamente essa. Muito bom. Né? O meu ponto de vista, de certa forma, vai me fazer acreditar ou não em determinadas verdades. Porque é o ponto de vista, nesse caso, do defunto, que está narrando a sua própria história. Então, ele fala a partir da sua perspectiva e deixa isso para o leitor. O que tu acha que é verdade? O que tu acha que não é? E aí, é uma proposta diferente, digamos assim, de leitura. Oh, meu Deus, continuo com 100 anos de solidão. 100 Anos de Solidão ou Grande Sertão Veredas. Uau! Duas grandes obras grandes. Sem dúvida. O Grande Sertão Veredas, ele, até eu conversava antes com o Ronaldo, ele é um marco de virada na escrita, na linguagem. A língua portuguesa sofre ali uma grande modificação. Interferência, né? E a história que é narrada no sertão, ela não é só do sertão. Ela é de todos os cantos do país, de muitos outros lugares do mundo. E é uma obra riquíssima, exatamente por tudo isso que traz, pela criação de palavras novas, pela constituição de sentidos diferentes para palavras que nós já tínhamos no vocabulário. Agora eu fico com o Grande Sertão. Olha, isso aí. Sertão. Voltamos para o Brasil, então. Grande Sertão Veredas ou 1984, do George Orwell. 1984 é uma obra que eu gosto muito.
principalmente pela questão da manipulação do povo pela língua. A proposta de criar uma nova língua, uma dupla língua, ou seja, as palavras sempre duplica Mais do que um sentido, o mais né? bom, nunca tem o pior, o mais pior, porque o mais já daria uma ideia, já amenizaria a ideia do pior, ou menos. Então, essa obra é riquíssima. É riquíssima, porque tem muita relação com o que se vive. E o Ministério da Verdade, né? Que vai... O que é a verdade? Né? Quem que decide A o que vigilância é? permanente dentro das suas casas, sobre o que tu lê, sobre o que tu fala, é bastante forte. E acho muito bom, muito atual também. E aí, ficamos com qual? Grande Sertão. Grande Sertão. Grande Sertão Veredas ou Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Então, O Admirável Mundo Novo é uma obra, acho que de 1930 e alguma coisa. Só que ele já criava um mundo, uma cidade fictícia, em que tudo o governo controlava que seria, tudo daria certo. Então, naquela época, ele já associava as questões tecnológicas. Eu digo naquela época, Há um porque século como atrás, prever que tudo praticamente. isso iria acontecer agora? E nós vivemos quase um Big Brother. Hoje nós somos, né? Não temos mais muita... Até a questão da droga, né? Que aqui ele trabalha um pouco dessa... Sim. Né, de uma pílula que deixa todo mundo Soma, feliz. Isso, quer dizer, Todo mundo aquilo que feliz. politicamente seria correto, que todos teriam uma vida feliz, bem-sucedida, ela acontece a duras penas. Então, nesse sentido, olha, 1932, eu acho, ainda considero uma obra bastante atual. Olha ali. Porque a gente ainda sofre algumas manipulações para acreditar que está vivendo bem ou que poderá vir a viver melhor. Então, não é muito diferente. E aí, ficamos com... Grande Sertão Veredas. Vamos lá. Então, Grande Sertão Veredas ou O Nome da Rosa? Foi o que faltou? É o último? Acho que é o É o último. nosso último duelo, então. Grande Sertão Veredas ou O Nome da Rosa? Eu sou apaixonada pela obra, O Nome da Rosa. Pensa toda a construção que tem, todo o mistério em volta de um livro que falava sobre o riso. E que as pessoas não deveriam ter acesso. E toda a questão da linguagem também, que a gente já comentou antes, né? De se falar ali em várias línguas, né? A gente poder ver os monges copistas, que eu acho que é muito interessante. Eu sempre levo o Nome da Rosa para uma disciplina minha, exatamente para mostrar que saber ler compreensivamente, é abrir horizontes. É dar ferramentas para a pessoa se locomover socialmente. E se constituir também. E né, ali como... já é uma mostra disso, ou seja, né, a gente vai restringir uma obra porque ela pode levar as pessoas a entenderem que a vida pode ser mais leve, que tudo aquilo que está sendo pregado naquele momento não é exatamente daquela forma. Então eu gosto muito, muito dessa obra por isso. E aí? Que vamos escolher? O Nome da Rosa? Não, O Grande Sertão. Grande Sertão. Então, Grande Sertão Veredas Grande Sertão é o ganhador Veredas. da semana. Grande vencedor. E vencedor, bem. porque tudo que eu falei das outras obras, eu encontro praticamente no Grande Sertão Veredas. Olha só. Né? Tudo que eu falei de questões sociais, de experiências de exclusão, Da linguagem. tudo está ali também. Então eu consigo reunir ali, agora falando com vocês que eu me dou conta, que eu consigo enxergar ali um pouco de tudo isso que nós conversamos aqui. Que bacana, bem legal isso. Vamos Pelo lá. avançar do tempo,
Chegou o momento dos nossos recados da paróquia. Eu vou começar com os cursos de extensão. Aqui nós temos um recado de que seguem abertas as inscrições para o curso de especialização em literatura infantil e juvenil, uma parceria entre a Universidade de Caxias do Sul e o Instituto de Leitura Quindim. A formação é voltada para quem deseja aprofundar conhecimentos sobre literatura para crianças e jovens, mediação de leitura, criação e educação literária. As aulas começam no dia 8 de setembro e vão ser semanais. Mais informações no site da UX, na aba Especializações e MBAs. E também vamos voltar aqui com os calendários dos clubes de leitura. Passo para vocês, então, a próxima leitura sobre leituras e livros. O próximo encontro vai ser dia 11 de julho, para debater A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. O encontro é online. A gente também tem o Leia Mulheres aqui de Caxias do Sul, tem um encontro dia 25 de julho, e eles estão lendo e discutindo Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Nesse dia serão discutidos os capítulos 8, 9 e 10. O encontro é presencial e é no Arco da Velha. E, por fim, o Leia Mulheres de Nova Prata. Tem o próximo encontro dia 26 de julho, no domingo, para conversar sobre Somos Todos Adultos Aqui, de Emma Straub. O encontro também é online. Professora Karina, foi um prazer contar contigo aqui no Rota de Antares. Muito obrigado e um recado final para quem está nos acompanhando. Agradeço muito o convite. Realmente a gente teve uma conversa muito boa. E o meu recado para quem nos assiste é: invista nos estudos, invista nos seus estudos sobre linguagem, porque a linguagem está em tudo, como nós vimos aqui hoje. Né? E vamos continuar aí tentando levar a nossa produção de conhecimento para a sociedade, fazendo o nosso papel. Muito obrigada, Prof. Karina, pela tua presença, por compartilhar teu conhecimento conosco. E assim a gente vai chegando ao final de mais um episódio. A gente agradece o pessoal que está seguindo conosco, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube. E a gente espera que todo mundo continue na mesma órbita, né? Seguindo aqui o Rota de Antares. Nós lembramos que os novos episódios saem em breve, sempre às segundas-feiras. Então já sabe, né? Ajuste a sua rota e volte para ouvir os próximos. E para não perder nenhuma novidade, é só seguir o PP Gelete UX nas redes sociais, @PPGeleteUX. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. E a gente se encontra no próximo episódio.